pessoal, seja muito bem-vindo ao estudo de hoje. Começo de semana, domingão, dia 22 de fevereiro, estamos no dia do nosso roteiro original, de estudarmos dentro da Bíblia e respondermos algumas perguntas. Estamos estudando sobre a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé para Antioquia, que foi uma dupla missionária que se juntou para fazer a diferença fora de Jerusalém. Uma verdadeira dupla dinâmica, né? Um corrigindo o outro e o outro aprendendo com o outro. E o texto onde está escrita essa história está em Atos 11, 19 a 26. E também é importante você ler o capítulo 13 de Atos. Entendeu? Atos 11, 19 a 26 e Atos 13. Então já pegue a sua Bíblia Sagrada para que você entenda da palavra de Deus e aprenda mais da história dessa primeira viagem missionária. Todos os conflitos, todas as dificuldades e todas as alegrias cumpridas nessa missão. E, lido tudo, vamos responder as perguntas a seguir. A pergunta nos diz: Antioquia e não Jerusalém foi o epicentro para o alcance missionário. Quais foram algumas das razões para que tenham sido assim? Por que foi na cidade de Antioquia que foi o epicentro, ou seja, aonde mudou mesmo assim o cristianismo, a igreja primitiva? Por que foi em Antioquia a capital da Síria e não Jerusalém, a capital da Judéia? Sendo que Jerusalém tem todo o seu poder como a capital do povo de Deus, né? Jerusalém. Inclusive, lá no céu será a nova Jerusalém, Jerusalém transformada. Então, por que não foi em Jerusalém e sim em Antioquia, território da Síria, rival da Judéia? Era porque Jerusalém estava corrompida. Jerusalém estava um caos completo. O povo não queria aprender de Deus, o povo se afastou de Deus e o povo ficou cego ali com as ligações dos líderes judeus, as suas pregações falsas. E aí fez com que a maioria do pessoal que era correto fugisse para Antioquia, que era um local de refúgio, né? Um local aí para mudar a sua vida. E lá eles pregaram, e aí foi enviado Barnabé e Paulo para continuar essa missão mais ampla. Então foi por isso que Antioquia foi muito mais importante, foi o epicentro do que própria Jerusalém. Segunda pergunta: como os seguidores do caminho vieram a ser chamados cristãos? O que isso revela sobre suas características? Antes de ser chamados cristãos, nós éramos chamados de seguidores de caminho. Cristão foi surgir na própria Antioquia para simbolizar isso mesmo, seguidor do caminho, um servo de Deus, um amigo de todos, um exemplo, uma pessoa que segue a Deus, não importa a hipótese. Aí cristão significa isso. Aí o que isso revela sobre suas características? Características divinas, espirituais e mantenedoras do Espírito Santo. Amém? Se não fosse Antioquia, nós não seríamos chamados cristãos. Então, Antioquia, mais uma vez, sendo importante. Terceira pergunta: que exemplo você viu a respeito de como a igreja se preparou para o trabalho missionário? Liste as estratégias usadas para sair da comunidade de crentes e espalhar-se pelo mundo. A igreja se preparou, né, a igreja cristã, se preparou para pregar para as outras religiões. Inclusive, Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja e pelo Espírito Santo para ir para Antioquia para pregar. A missão deles era formar pequenos grupos. Lembra dos pequenos grupos de sexta-feira? Sexta-feira à noite, sábado? Exatamente isso. Surgia os pequenos grupos e dos pequenos grupos ia surgir a igreja. Era exatamente a missão de Barnabé e Paulo que eles cumpriram. Felizmente, pois formaram os grupos e dos grupos o alvo era formar a igreja. Porque a igreja era a união para simbolizar a união dos crentes. E aí você sai de Jerusalém para impactar em outras cidades. Essa era a missão principal da igreja. Tirar
o evangelho não só de Jerusalém, mas também para todas as outras circunvizinhanças. Esta era a missão da igreja e como que ela utilizou das suas ideias para que o evangelho se espalhasse. Vamos para a última pergunta. Qual era a estratégia de Barnabé e Paulo ao entrarem em cada nova região para espalhar as boas novas sobre Jesus? Barnabé e Paulo pregavam muito sobre Jesus, pois Jesus falou que era para pregar sobre realmente ele, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Mas Barnabé e Paulo tinham planos, né? Tinham metas a cumprir. E aí, quando eles começaram a chegar, eles faziam o quê? Criavam amizades. Criavam amizades com o povo, né? Ali fortalecendo a comunhão. Aí, na oportunidade que eles tinham, eles pregavam a mensagem do Evangelho sobre o quanto que Jesus ama, o quanto que Deus te espera para o caminho correto. E aí, foram estratégias usadas muito boas. Eu estou falando só algumas porque foram muitas, né, que Barnabé e Paulo utilizaram para ministério. Então, aprendemos muito hoje, né, respondemos as perguntas, limos dentro da Bíblia e agora vamos orar para finalizar o assunto. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui finalizando o assunto de hoje. Esperamos que tenhamos aprendido muito. Em nome de Jesus. Amém.